Juliano, como que eu consigo fazer uma gestão melhor do meu estresse, da minha ansiedade? Essa pergunta que eu mais recebo no meu dia a dia. Nós tivemos um primeiro bate-papo anterior, caso você não tenha acessado esse vídeo, esse nosso bate-papo inicial sobre gestão de estresse e ansiedade, que eu conto um pouquinho sobre quem eu sou, por que esse meu interesse em estresse e ansiedade, etc. Acessem para assistir, que vale muito a pena. O nosso bate-papo hoje é uma continuação. Hoje vai ser um bate-papo um pouco mais técnico. E eu vou utilizar aqui um recurso audiovisual. Nós temos um ilustrador que nos ajuda com assuntos um pouco mais profundos, um pouco mais técnicos e científicos, mas que vale a pena. Eu não sei vocês, mas como eu falei também no vídeo anterior, eu não vim de uma escola que me ensinou sobre emoções. Não me ensinou sobre gestão de estresse, não me ensinou sobre gestão de ansiedade. E muitas vezes eu falo que nós temos uma forma, uma cultura, não só uma cultura dentro das escolas ou universidades, trabalho, familiares, onde nós não falamos muito sobre emoções. E olha que interessante, nós somos mais emocionais do que racionais, o que a ciência mostra. Mas, por exemplo, para um concurso para juiz, que é importantíssimo o lado técnico, conhecimento de leis, não existe ainda, em 2022, entrevistas ou um processo seletivo para escolher juízes federais ou estaduais que passem por exames emocionais. Como que está a saúde emocional dessa pessoa? Não, a gente quer só saber o conhecimento técnico. Para você ver como uma prova de que juiz é uma coisa extremamente importante, um papel extremamente importante, eles que definem o futuro de acordo com a lei, né, os destinos de cada pessoa, a gente tem uma total cultura de deixar o seu emocional de lado. Concurso, às vezes, para médicos de hospitais, médico que tem um conhecimento técnico, mas que não sabe fazer gestão de equipe, que não sabe lidar com enfermeiros, que não consegue trabalhar em equipe, que não crescem profissionalmente, mas ainda a gente tem aquela cultura que o lado técnico é mais importante que o lado emocional. Eu não diria que ele é mais importante, ele é tão importante quanto o lado emocional. Você e eu estamos vivendo uma consequência cultural, e somos subprodutos disso, de pessoas que são alienadas quanto à importância das emoções. O que a gente faz? A gente tem dois passos. Ou a gente quebra esse ciclo e começa a nos capacitar a entender mais sobre emoções e seremos pais diferentes, chefes diferentes, colegas de trabalho diferentes, ou perpetuamos essa cultura. Mas estamos vivenciando em 2022 uma quebra desse paradigma. Já temos vivido isso nos últimos 20, 30 anos, com o advento aí de falar sobre inteligência emocional, sobre a importância das emoções, importância de terapia, a crise do Covid, né? Essa pandemia que matou tantas pessoas e que adoeceu a humanidade mental e emocionalmente, um pouco mais de atenção para esse aspecto mental e emocional. Mas nós somos muito mentais e muito emocionais, muito mais emocionais do que mentais. As emoções é aquilo que faz você gostar de laranja, ou gostar de vermelho, ou gostar de azul, que faz você gostar do dia, ou gostar da noite, ou gostar do mar ou da montanha. Emoções, elas permeiam todas as nossas escolhas, momento a momento. Entender sobre elas, e aqui entender sobre estresse e ansiedade, que tem esse impacto emocional, físico e mental, faz parte de uma educação que nós não tivemos. Por isso a importância, nesse nosso bate-papo de hoje, da gente entender um pouco mais como a ciência vem mostrando como o nosso cérebro funciona. Eu não sou médico, mas trago esse conhecimento para vocês porque todos os livros hoje em dia científicos que falam sobre meditação, de neurocientistas, de psiquiatras e de psicólogos, tem uma aulinha de neurociência ali que eles nos dão, explicando um pouco mais como o nosso cérebro funciona. Então eu queria mostrar para vocês um pouco, um videozinho de como que o nosso cérebro funciona. O que são as amígdalas cerebrais? O que são as amígdalas que ficam constantemente escaneando como sentinelas ali 24 horas por dia? Vamos assistir então? 12%, dizem alguns cientistas, são referentes à nossa mente consciente. O que seria a mente consciente? Aquele que está aqui me assistindo, me ouvindo. Quando a gente conversa, quando a gente pensa, é a nossa mente consciente. Mas, por exemplo, os movimentos do seu intestino, os batimentos do seu coração, são todos regulados e gerenciados por essa máquina potente que é o nosso cérebro de uma forma inconsciente. Está embaixo 88% cérebro inconsciente, regulando todas as nossas funções, continuamos respirando mesmo enquanto dormimos, ou seja, tem muita coisa acontecendo nesse nosso cérebro inconsciente.
Dentro desse nosso cérebro inconsciente, existem duas organelas, segundo os cientistas, chamadas de amígdalas cerebrais. Não são aquelas amígdalas aqui de baixo, são as amígdalas mesmo, tamanho de uma amêndoa. São duas, e nessa região que tem vários feixes neurais, elas são responsáveis por processar algumas emoções. Mas ela é uma máquina especialista em medo, em processar o medo. Ela dá prioridade ao medo em relação a qualquer outra emoção do ambiente, porque o nosso cérebro, como eu já falei, ele é responsável por nos manter vivos a qualquer custo, mesmo que seja com baixa qualidade de vida. Para vocês terem uma ideia, esse conglomerado de células que a gente chama de amígdalas cerebrais, ele tem paralelo em outras espécies de mamíferos. Então a gente pode dizer que presente na Terra, essa organela chamada amígdala cerebral tem aí um tempo de maturação na Terra pelos registros fósseis de 200 milhões de anos que ela existe. Então imagina que ela está operando aí na Terra há 200 milhões de anos, é bastante tempo. A nossa mente consciente, o nosso neocórtex, aquele que nos distancia dos primatas mais próximos de nós, ou seja, a nossa capacidade de sentir algo sobre os nossos sentimentos, de sentir vergonha, de sentir culpa, de sentir receio, de sentir medo, a capacidade de memorizar, de raciocinar, de projetar imagens para o futuro. Essa mente consciente, como a gente a conhece, tem um registro aí que talvez exista aqui na Terra apenas há 200 mil anos. Então, por comparação, quando as coisas apertam, quando a gente está num momento de pânico e desespero, é como se o nosso cérebro desligasse a mente consciente, que tem apenas 200 mil anos de maturação, que é muito pouco de tempo de maturação de uma parte do nosso cérebro na Terra. 200 milhões de anos é muito mais chances de fazer teste, erro e evoluir. Então, quando as coisas apertam, quem manda no nosso cérebro é o nosso cérebro inconsciente, principalmente esse feixe que envolve as amígdalas cerebrais. As nossas amígdalas, elas recebem informações do tálamo. O que seria o tálamo no nosso cérebro? O tálamo é responsável pelos nossos 5 sentidos: o tato, o olfato, a audição, a visão, o paladar. As informações chegam do ambiente para o nosso cérebro através do tálamo. E do tálamo ele se comunica então com as amígdalas. As nossas amígdalas cerebrais, elas escaneiam o ambiente através do tálamo 24 horas por dia. Mesmo quando nós estamos dormindo, por exemplo, se eu colocar um cheiro de queimado, você vai acordar. Se eu bater e fizer um barulho muito forte, o seu tálamo processar esse estímulo, ele vai ativar a sua amígdala, que vai fazer você dar um pulo da cama. Aquelas pessoas que têm aquelas brincadeiras de assustar quem está dormindo e a pessoa pula da cama, é isso. Essa é a resposta desse eixo tálamo, amígdala e corpo. Falando um pouco mais sobre isso, sobre o tempo de resposta, imagina que um estímulo como aquilo que eu acabei de falar, um barulho muito alto, que faz você pular da cama e despertar, esse barulho ele é processado pelo esse eixo tálamo-amígdalas de 10 a 30 milésimos de segundo. É como se você estivesse dividindo um segundo em 1000 partes, e de 10 a 30 milésimos de segundo, que é algo muito rápido, o tálamo processa esse estímulo de perigo, passa para as amígdalas então fazem uma concatenação de hormônios de química no nosso corpo, inclusive de domínio sobre os nossos músculos e nervos, para que a gente reaja. Então a gente consegue reagir aí de 10 a 40 milésimos de segundo, de dar um salto, de se proteger, uma resposta inconsciente. Você não tem entendimento sobre o que você fez, você pula e depois você percebe o que acontece. A resposta da nossa amígdala ela é uma resposta para reação de luta, de paralisia ou de fuga. Imagina que antigamente, quando a gente morava na floresta, nós viemos da natureza, né? Hoje em dia a gente mora no mundo moderno. Se um leão passasse pela gente, a gente tinha 3 opções. Ou a gente ficava paralisado para que o leão passasse e não nos percebesse, ou a gente corria muito, ou se não tivesse opção nem de ficar parado nem de correr, a gente ia tentar lutar e lutar pela nossa vida. Eu gosto de fazer uma comparação. Imagina que eu pego uma cobra de plástico, coloque em um ambiente onde você está, sem você perceber.
Ao seu cérebro inconsciente, a sua amígdala e seu tálamo perceberem aquela cobra de plástico, com certeza você vai dar um grito ou vai pular de 10 a 30, 40 milésimos de segundo. Você vai levar um susto. E depois de 400 milésimos de segundo, ou seja, 10 vezes mais depois, que você vai ter pelo seu cérebro consciente a percepção de que era uma cobra de plástico, que era uma brincadeira, e você sorri. Então é como se, colocando uma cobra de plástico, sem você saber, você dá um salto em 40 milésimos de segundo e depois você vai dar risada daquilo depois de 400 milésimos de segundo, quando você cair na real, como a gente usa a expressão popular, sobre aquilo que aconteceu. Resumindo, então, é interessante perceber como o nosso cérebro inconsciente processa as coisas numa velocidade muito mais rápida do que o nosso cérebro inconsciente e como as amígdalas cerebrais, o nosso cérebro inconsciente, escaneiam o ambiente buscando ameaça 24 horas por dia. Então veja, que interessante, que fascinante esse vídeo, da gente entender um pouco mais esse veículo que a gente opera. A gente precisa passar por aulas para operar um carro e ganhar uma carteira, uma licença para dirigir. Precisamos constantemente renovar essa carteira passando por novos exames. E nós temos um cérebro que é muito mais complexo que um carro. O cérebro que criou o carro, né? O cérebro de seres humanos que criaram o carro, que criam as máquinas. E nós não temos uma noção de como esse cérebro funciona. Não nos é provido de informações de como esse cérebro funciona. Não recebemos essas informações muitas vezes dos nossos pais, ou das escolas, ou do trabalho. Então a gente tem que correr atrás para entender um pouco mais isso que está entre as nossas duas orelhas, que é um computador fascinante, como ele funciona. E como nós vimos no vídeo, ele é um computador designado, criado, desenvolvido pela natureza, que somos animais racionais, mas somos animais, focado em escanear medo. Isso, obviamente, você imagina você ter um computador supersônico, 24 horas por dia escaneando medo e possíveis ameaças, não é escaneando medo, é escaneando ameaças, gerando medo, aquela resposta de luta, de fuga ou de paralisia constante no nosso organismo. Isso é muito cansativo e muito estressante. Mas temos umas boas notícias. Quando a gente começa a entender um pouco mais como esse cérebro funciona, as amígdalas cerebrais funcionam, quando nós entendemos aquilo que faz com que elas fiquem ativadas, nós podemos, caso a gente consiga, diminuir um pouco as fontes de ativação. Então são várias coisas que ativam a nossa amígdala no dia a dia. Algumas delas, contato com imagens negativas, com cenários negativos, assistir coisas de crime, suspense, dramas, os noticiários são repletos disso, e os nossos momentos de lazer em seriados também, seriados policiais de suspense, a sua amígdala está ativando como se você estivesse naquela cena de suspense, naquela ação policial, naquela situação de crime e constantes notícias que a gente lê, que vão ativar a sua amígdala como se você estivesse vivendo aquilo, desencadeando, concatenando uma série de químicas de estresse no seu organismo, preparando o seu corpo para lutar, fugir ou ficar paralisado, imóvel, para ninguém ver. Quando um leão passa ali, você fica imóvel, porque ele não vai atacar uma pedra. Ele pode passar, você passa despercebido, ele não te ataca. Quando vem um urso perto, já viu aqueles vídeos que as pessoas paralisam? É isso. Só que você imagina o seu corpo se preparando para fugir, para atacar ou se paralisar o tempo todo. Acorda de manhã, liga a televisão. Já é uma péssima decisão para a amígdala, assistindo notícias o tempo todo. Ah, mas Juliano, eu preciso ficar atualizado no que está acontecendo no mundo. Mas você pode separar um momento do seu dia, onde você vai buscar notícias de acordo com o seu negócio e fonte de renda que você requeira. A gente gasta muito mais tempo assistindo notícias por entretenimento.